Oi, gente! Descobri que eu tô grávida. E agora? Se vocês quiserem saber um pouquinho de como foi minha reação da minha família, tudo que aconteceu, eu vou contar um pouquinho, explicadinho, nesses vídeos. Então eu espero que vocês assistam. E vamos lá. Estão vendo essas roupinhas? Não foi nada muito maravilhoso como tá sendo aqui agora. A princípio foi um susto muito grande. Eu vou contar como foi desde o começo. Eu estava com sintomas que todo mundo sabe o que é. Dor no seio, um pouquinho de cólica. E minha menstruação é muito certinha. E nesse dia, nesse mês, atrasou um dia. Aí eu fiquei meio estranha. Um dia, mas não tinha... Gente, não tinha como, juro. Enfim, fui treinar, fazer as minhas dietas, meus exercícios, com muita força de vontade, porque eu queria emagrecer, então eu estava treinando 2 vezes ao dia, comendo super pouco. E aí, durante a noite, eu senti uma fisgadinha no meu útero. Aí eu já fiquei um pouquinho assustada. Enfim, no outro dia, fiz a mesma coisa, fui treinar, só que eu estava sentindo uma fome absurda. É uma coisa que eu nunca havia sentido na vida. E aí, eu tinha um treino marcado para as 4 horas da tarde, 3h30 eu decidi fazer um teste de gravidez. Fiz esse teste morrendo de medo e o meu noivo falou, não é nada, não tem jeito, não. Ok. Vi o resultado e foi aí que eu vi, grávida, 2/3. Eu na hora fiquei perplexa, branca, rosa, com vontade de sumir, muito apavorada, muito medo. E, gente, é o seguinte, eu sempre falei que eu gostaria de ser mãe cedo, que eu gostaria de ser mãe aos 22, 23, criar minha família. Só que quando você vê o resultado de um teste onde não foi nada planejado, seu mundo desmorona. Você pensa em 1000 coisas que você não gostaria de pensar. Principalmente por medo do que as nossas famílias, principalmente a minha, iria falar. Eu venho de uma família que é evangélica, a gente frequenta os cultos aos domingos. Meu pai e minha mãe são umas pessoas que sempre conversam com a gente como é bonito e como é bom você formar uma família, se casar primeiro e depois começar realmente, de fato, engravidar e, enfim, sua casa, seus filhos, seu marido. Mas não foi bem o que aconteceu comigo. Me balançou muito, eu fiquei muito assustada porque eu não sabia como chegar e contar para os meus pais. Conversei muito com o Giovanni, que ficou super assustado também, com muito medo, porque ele também tem 24 anos e eu 22 anos, então não é uma coisa normal, digamos assim. O que nós vamos fazer? Ele falou que ele gostaria de contar para a mãe dele primeiro. Chegamos até o consultório da mãe dele, conversamos com ela e a princípio ela deu um boom na gente. Que isso, não acredito que você... O que nós vamos fazer a partir de agora? E eu só chorava, não conseguia nem falar nada. Porque o meu medo não era nem a família dele, não era nem ele, era realmente o meu pai e minha mãe. E aí eu queria esconder isso, mas como que eu ia esconder se a barriga vai aparecer, inevitavelmente? É o que acontece numa gravidez. E aí, durante a noite, eu cheguei em casa e conversei com a minha irmã. Chamei ela num canto e contei tudo que eu tava sentindo, só que ela é uma pessoa fenomenal. Ela chorou junto comigo, me abraçou, conversou muito comigo durante essa noite, me acolheu e eu me senti mais em paz com ela. No outro dia, a gente tinha uma reunião em outra cidade e eu havia ido com os meus pais, só eu, ele, meu pai e minha mãe. Chegando lá, eu não estava me sentindo bem, eu estava muito pálida, não estava querendo conversar. Eu estava diferente e claro que sexto sentido de mãe nunca erra. Ela percebeu que tinha alguma coisa acontecendo comigo, assim como meu pai também percebeu. Só que eu não contei. Chegamos em Rio Preto por volta das 8 horas da noite, pegamos uma rodovia numa chuva. Chegando aqui, o carro do Giovanni estava parado em frente da minha casa. E ele estava aqui, sentado nesse sofá onde eu tô, branco, com a mão suando. E eu falei, meu Deus do céu. É hoje que ele realmente vai chegar a contar para os meus pais. Eu lembro como se fosse agora, todas as sensações. Foi muito horrível. Literalmente é essa palavra, foi horrível. Sentamos na mesa, meus pais subiram para tomar banho. E depois desceram e eu já comecei a chorar.
Minha mãe já sabia, lógico, que tinha acontecido. E ela falou, conta pra mim, o que foi que aconteceu? Você tá grávida? Foi desse jeito. Eu não conseguia responder nada. O Giovanni conversou com ela. Depois de uns 3 minutos, meu pai desceu. Eu tava com muito medo da reação dele. Ele foi muito calmo e sério. Ele sentou, conversou com 2 homens pra mim, pro Giovanni, e entre o Giovanni e ele. Conversaram muito sério. Comigo também. Foi realmente o momento mais difícil da minha vida, porque eu tinha certeza que meu mundo ia acabar ali. Todos os meus planos, minhas ideias futuras, tudo que eu almejava ia acabar ali. Eu não sabia o que Deus estava querendo falar comigo nessa hora, realmente, porque eu pensava, mas Deus, tem tanta gente pra acontecer, e por que eu, né? Eu que sempre orei, fiz as coisas, eu não sei, eu não tava entendendo o porquê disso. Aí, eu pensei muito a respeito e decidi que a partir desse momento eu não gostaria que ninguém soubesse disso, porque eu não estava aceitando isso. Então eu precisava aceitar primeiro eu, para depois contar para as pessoas. Minha mãe subiu, ela não queria conversar, ela tinha que ter o tempo dela também para processar tudo isso que estava acontecendo, porque não é uma coisa fácil para os seus pais. Mas o meu pai foi lá e ficou junto comigo o tempo todo. Nossa, a minha família eu não sei explicar. Por isso que é família, né, gente? Você só pode contar com eles, não adianta querer falar para melhor amigo, é família que vocês têm que se apegar. Então, meu pai, como um bom cristão, explicou a palavra de Deus, a palavra da família, leu pra gente, conversou muito a respeito, falou que agora, a partir desse momento, era a minha vida, a vida do Giovanni e a vida do meu filho ou filha. A gente não sabia ainda o que era. Eu tinha que tomar juízo, assim como ele também, e começar aos poucos a nossa família, que não é uma coisa fácil, que é difícil, que dá trabalho, mas que todo mundo consegue. Afinal, se filho fosse uma coisa tão ruim, ninguém fazia tanto filho, né? Então, a partir desse momento eu entendi que os planos dele são maiores do que os nossos aqui. E se Deus quis colocar uma criança agora na minha vida, é porque Ele tem um plano muito bonito pra mim e pra minha filha agora. Então, depois disso, chorei bastante, meu pai me abraçou, a gente chorou muito. Minha mãe não estava aqui. A partir desse momento, meu pai leu uma palavra pra mim assim: Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então, o meu propósito, nesse momento, tinha que estar alinhado com o propósito do Giovanni. E claro, 2 pessoas jovens, que propósito que tem na vida? É estranho falar sobre isso. Por quê? 2 pessoas jovens, e aí? O que vocês vão almejar para a vida de vocês, para a vida da filha de vocês ou do filho de vocês, se agora já está a caminho, é inevitável, ela vai chegar, a criança vai vir. O Giovanni sempre foi um homem muito responsável, ele sempre gostou de estudar, sempre gostou de trabalhar, sempre foi muito inteligente, se destacou em tudo, se formou semana passada em medicina, ele é médico, ele gosta desse mundo, então, de uma forma, foi mais fácil porque a gente já teria algum amparo. Então, a medicina é uma profissão que é um leque. E aí, eu já fiquei um pouquinho mais tranquila em relação a isso. Eu me formo esse ano também em Direito. Eu já trabalho, tenho minha loja de roupa online. E eu também já trabalho com o Instagram um tempinho. Então, uma base, pelo menos, a gente já tem. E, principalmente, o mais importante é você ter uma base de finanças. Eu sempre tive muita educação financeira na minha casa. Então, eu sei bastante administrar o meu dinheiro, eu guardo. Eu não sou uma mulher gastona, não sou. Eu não gosto disso. Então, guardei dinheiro minha vida inteira. Nesse momento, eu falei, bom, agora não sou só eu. Agora sou eu e essa criança. Agora vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que eu tenho, o que eu não tenho. Que agora não é mais brincadeira. Então, eu conversei bastante com o Giovanni em relação a isso. E agora, onde nós vamos morar, como vão ser as coisas. E no outro dia que eu contei dos meus pais, eu contei numa quarta-feira à noite. Numa quinta-feira, eu já tinha um trabalho em outra cidade. Fiz o trabalho, voltei para São José do Rio Preto. E aí, meus pais começaram a conversar um pouquinho mais comigo, porque até então eles estavam meio assustados ainda, com razão. E eu também estava bem envergonhada de conversar com eles.
Então foi até bom que eu já fiquei longe de Rio Preto nesse dia. Durante a noite nós jantamos, nós conversamos mais, eles quiseram entender e conversar sobre esse assunto também. E aí ele foi clareando minha cabeça, sabe? Eu pedi muito pra Deus também, eu conversei muito com Deus, parece que não, mas sim, muito, muito, muito. E eu acho que ele foi clareando a minha cabeça, os meus medos e as minhas aflições. Eu comecei a entender, Vitória, você teve esse chamado, você engravidou por algum motivo. Na sexta-feira eu fui fazer o meu primeiro ultrassom pra ver realmente se havia o saco gestacional, pra ver como estava. E realmente estava lá o saquinho gestacional, aí minha ficha caiu e falou, meu Deus do céu, realmente tem um ser vivo aí, se formando, agora não tem escapatória. E o Giovanni decidiu noivar comigo. Ele falou que ele gostaria de assumir essa criança e me assumir como papel de homem, gostaria de formar uma família comigo. Começou um pouquinho mais cedo a nossa família do que a gente imaginava, mas a gente já tinha planos para isso no futuro. Então, nós fomos até uma joalheria escolher nossa aliança. Escolhemos nossa aliança, ligamos para nossa família, olha, nós vamos noivar. E o pessoal, meu Deus, vocês estão loucos, agora? Já? Assim, em cima da hora? Nós vamos noivar amanhã. Aí minha mãe, pelo amor de Deus, eu não fiz nada, não arrumei nada, como assim? E vai ser em casa, mãe, tem mais detalhe, nós vamos noivar e vai ser em casa. E aí, no meio dessa pandemia de coronavírus, não podendo conversar com ninguém, chamar um amigo numa data que seria muito especial pra mim, que foi muito especial pra mim, fizemos um jantar aqui em casa. Um jantar básico. Eu, minha mãe, meus irmãos, minha família e a família do Giovanni. Só. A gente conversou bastante, unimos propósitos e ele me pediu nessa noite, dia 6 de junho de 2020. Me pediu em noivado e hoje nós estamos noivos e vamos nos casar ano que vem com a nossa filha já aqui, que é uma menininha, Maria Sofia, que eu vou contar em outro vídeo como é que foi a reação, como nós descobrimos. E, a princípio, o começo de tudo, desse susto imenso, que até hoje dá um susto ainda parece que a ficha não caiu, mas agora, aos meses passando, a barriga tá crescendo. E é isso. Pessoal, se vocês estão gostando dessa história maluca, cheia de emoções, e pode ajudar alguém que tá passando por a mesma coisa, grávida, muito nova, envia, compartilha esse vídeo com essas suas amigas, com esses seus amigos. Curtam, me ajudem também e ajudem essas pessoas principalmente, porque eu sei que não é fácil. Então, o que elas realmente estão passando é uma coisa que dói na pele. Então, se esse vídeo ajudou você de alguma forma e pode ajudar alguém, compartilha com as pessoas, se inscrevam no nosso canal, curtam, porque a partir de agora, esse é só o primeiro vídeo dessa história doida que está por vir. Espero que vocês tenham gostado.